I think politics is one of the most rewarding lives a woman can have, to be married to a politician. I think every woman wants to feel needed, and in politics you are. I am the man who accompanied Jacqueline Kennedy to Paris. Unbelievable! Serena, sorridente, enigmática. A imagem pública de Jacqueline Kennedy Onassis também está associada à elegância, ao amor trágico, ao dinheiro farto e a uma época conturbada. Sob a escolta de um grupo fiel de amigos, Jack, como era conhecida na intimidade, fugia dos fotógrafos, trancava-se em casa, negava-se a receber repórteres, não atendia aos colunistas sociais, mas continuava notícia de primeira página. Linda, milionária e com 2 sobrenomes de repercussão internacional, Kennedy e Onassis, a história de Jacqueline fascina até hoje. O Arquivo N de hoje vai lembrar uma das personalidades femininas mais intrigantes do século XX. Há 10 anos, no dia 19 de maio de 1994, a bela Jack morria envolta no mesmo mistério em que quis viver. Foi primeira-dama dos Estados Unidos por apenas 1000 dias. Se casou com um armador grego e virou uma lenda, um mito do século XX. Jacqueline Bouvier nasceu em Nova York em 1929. Foi durante a Lei Seca, em plena recessão americana, mas longe da pobreza. Como as meninas ricas da época, estudou nas melhores escolas dos Estados Unidos e da França. No começo dos anos 50, era noiva de um banqueiro quando conheceu o jovem político John Kennedy. Dali para frente, nem ela, nem Kennedy, nem os Estados Unidos seriam os mesmos. We met in Washington at the home of some friends. Was it a case of love at first sight? Well, I don't know. I don't know how you describe those. Anyway, I was very interested. Rainha das debutantes, fluente em francês, italiano e espanhol, Jacqueline casou-se aos 24 anos. So now my wife and I prepare for a new administration and for a new baby. Thank you. Em 1960, John Kennedy era eleito e assumia a presidência dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo. Jack começava sua curta carreira de primeira-dama. Certamente, a mais bonita que o país já teve. Naquela época, os Estados Unidos eram muito conservadores. Quer dizer, a vitória do Kennedy foi uma vitória do progresso sobre o conservadorismo. Eu diria que foi uma vitória da luz sobre a sombra. E ela era essa luz. Ela foi uma mulher que trouxe para a cultura feminina americana a verdadeira revolução feminista. Porque ela era uma mulher que sabia se vestir, ela gastava dinheiro demais, o Kennedy vivia reclamando que ele não tinha dinheiro para mantê-la. Mas ela era uma mulher que sabia se vestir e sabia, sobretudo, ser independente. O que é preciso ver é o seguinte, os 1000 dias talvez venham a valer por 1000 anos, por 10 anos, centenas de dias, milhares de dias, porque, na verdade, depois dela não houve mais ninguém.
Ela era realmente uma mulher que ela unia todas as qualidades que uma mulher pode ter numa só mulher. Com seu senso de elegância, ela levou cultura e um estilo especial à Casa Branca. Mas, em contrapartida, teve que aceitar o abraço poderoso e sufocante da família irlandesa e americana que formava o clã dos Kennedy. A partir da posse de John, Jack se comportou como se tivesse nascido para ser o que era, a primeira-dama. Eu tenho a certeza de que ela gostava muito do Kennedy. Ele seguramente foi o homem da vida dela. Agora, ela era capaz de compreender que ele era infantil. Eu acho que ela, em certos aspectos, ela era um pouco a mãe e a melhor amiga. A primeira-dama cuidou da própria imagem desde o primeiro dia. Gostava de roupas que sugerissem as formas do corpo sem revelar nada. E de cores fortes para se destacar em público. Em plena Guerra Fria, ela caprichou para o encontro do marido com o soviético Khrushchev. Em visita à Índia, combinou a cor das roupas com o colorido do país. Na América Latina também, só tons tropicais. E com a escolha de cada peça do guarda-roupa, tentava representar o governo, uma administração jovem, dinâmica e ativa no cenário internacional. A Jacqueline Kennedy, como primeira-dama, e mesmo depois de ser primeira-dama, ela trouxe para a sociedade americana uma nova linguagem do que é ser chique e do que é ser elegante. Porque existe uma grande diferença entre ser chique e ser elegante. A gente diz sempre que o chique é a moldura, a elegância é a tela do quadro. Ela tinha essas duas situações, porque ela era uma mulher extremamente chique, e, ao mesmo tempo, ela tinha uma postura extremamente elegante em toda a vida dela. Como é que a gente pode esquecer os óculos famosos da Jacqueline, em que ela punha na cabeça, amarrava o lencinho, os redangotes, os tubinhos com os casaquinhos e os lacinhos, né? Um corpo interessante, né? No rosto exótico. Porque se a gente pensar, a Jacqueline não era uma mulher de traços perfeitos, mas ela era extremamente interessante. Ela tinha os olhos largos, um rosto com um formato bastante especial, e aquilo era a Jacqueline. Jacqueline Kennedy era uma pessoa original. Foi daquelas pessoas que Deus fez num dia de folga com absoluta inspiração. Como diz o Kennedy, é um sujeito muito mulherengo. Agora, eu imagino que existem sobre esse aspecto muitas mentiras sobre a forma com que o Kennedy se comportava. Tem um depoimento dela interessante que dizem que no dia que o Kennedy, não é dela, é do Gore Vidal, que no dia que o Kennedy casou, o Kennedy foi com uma farra e deixou ela. E o Gore Vidal descreve uma cena linda de que os dois estavam a caminho do quarto e ele carregando ela com o maior carinho, com o maior dengo, com o maior uma coisa mais amorosa, né? Um maremoto de escândalos sacudiu a vida do casal número 1 da América nos 10 anos em que viveram juntos. Jack, como era então chamada, usava toda a sua classe para adaptar-se à vida agitada do marido,
fora da Casa Branca e do casamento. Bonita, culta e ambiciosa, a primeira-dama dos Estados Unidos já tinha o seu lugar na história. Mas em novembro de 63, a vida de Jackie mudou bruscamente numa avenida de Dallas. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. This opportunity to express my appreciation for the hundreds of thousands of messages, nearly 800,000 in all, which my children and I have received over the past few weeks. Depois da tragédia em Dallas, Jacqueline passou a viver uma vida de muita solidão ao lado dos filhos Caroline e John. Mas desprezando as fofocas e especulações amorosas, 5 anos mais tarde, Jack surpreendeu o mundo ao casar com o bilionário armador grego Aristóteles Onassis. A mulher mais linda, mais cortejada e fotografada dos Estados Unidos parecia prisioneira de um mundo de faz de conta, onde os americanos esperavam que ela vivesse para sempre. E eles não a perdoaram por isso, principalmente a imprensa. Onassis era um colecionador de mulheres. Foi um casamento economicamente muito planejado. E foi um dos irmãos do Kennedy que organizou toda a estrutura, vamos dizer, financeira. E o que me chamava a atenção não era nenhum dos dinheiros que ela ia receber. É que ela tinha, na época, $1.000 por dia para gastar, além de ter tudo pago. Então, esses $1.000 sempre me chamou a atenção. Quer dizer, além de tudo, ainda tinha $1.000 para gorjeta. Isso era sensacional. Onassis não tinha a postura aristocrática de um Kennedy. Sua falta de classe era impiedosamente explorada pelos fotógrafos e cinegrafistas. O armador grego, com seus cabelos gomalinados e óculos fora de moda, tinha ainda 23 anos a mais e 20 centímetros a menos que sua nova mulher, a mulher mais elegante do seu tempo, segundo a opinião unânime dentro e fora dos Estados Unidos. Ela não era mais a mesma quando trocou o Palm Beach pelas praias gregas do Mediterrâneo. Como se quisesse se desfazer do mito que a mídia americana criou, Jack andou aparecendo nua em banhos de piscina, na mansão, à beira-mar, numa intimidade devassada pelas lentes de aumento dos paparazzi. Indignada, a família Kennedy cuidou de sumir com todos os negativos disponíveis nos Estados Unidos. Mas a imprensa não abandonou mais a sua presa e a vida particular mais divulgada no mundo passou a ser dissecada também em livros. A Jacqueline, eu acho que ela foi uma pessoa capaz de se recompor. No mundo que de repente desaba, ela foi capaz de construir uma vida, de reconstruir outra vida depois que se separa do Onassis, e sempre com uma personalidade fascinante, agora sem esse exibicionismo do mundo atual. Hoje, Jack tem mais de 60 anos, mas não a deixam em paz. Um certo C. David Heinemann saiu com um livrão sobre ela. Está tudo lá, com certeza. Os esplendores e os podres, mas principalmente os podres, porque são os podres que vendem. Jack merece mais respeito do que isso. Conseguiu um lugar bem decente na história e foi uma das mulheres mais bonitas do nosso século. Eu acho que uma atitude típica ao longo dos anos é a discrição, a reserva. Eu acho que sempre foi uma mulher que ela era pública,
porque o mundo queria que ela fosse pública, o mundo desejava que ela fosse pública. Mas eu acho que ela, em relação ao mundo, ela sempre se comportou de uma forma muito elegante. A gente nunca teve acesso à vida dito por ela, né? Se houve especulação na vida da Jacqueline Kennedy, foi através da imprensa, foi através de amigos. Ela jamais abriu a boca, né? Ela sempre protegeu os filhos. Tudo que se sabe da vida dela e dos filhos é através de terceiros. Interessante na Jacqueline que quem fala pouco, na verdade, é quem verdadeiramente comunica. Porque às vezes as pessoas pensam que aparecer para o mundo é falar muito. Quem fala muito desinforma. Eu acho que a Jacqueline era um conjunto. Quer dizer, ela é como aqueles personagens antigos, os antigos estoicos, que falavam sem precisar de palavras. O casamento com Onassis durou 7 anos. Na verdade, foi um ato de libertação contra as aparências que o mundo exigia dela. Viúva pela segunda vez e ainda mais milionária, voltou a viver nos Estados Unidos, trabalhando numa editora de livros, uma das suas grandes paixões. Casou-se pela terceira vez, mais discretamente, com um investidor em mineração, Maurice Telpesman, e viveu seus últimos 15 anos ao lado dele. O último marido dela era muito mais rico. Não sei se ele não era tão rico quanto Onassis, seguramente. Mas era um homem riquíssimo e que multiplicou a fortuna dela, se eu não me engano, por 2 ou 3 vezes. Agora, e eles viveram um amor muito maduro, e ao mesmo tempo muito discreto. Porque eram 2 pessoas famosas, ricas, mas que não tinham essa exposição na mídia que tinha tanto Onassis, que era um colecionador de mulheres, que seguramente deve ter gostado dela, embora os filhos dissessem que não. E não tinha o glamour do Kennedy, que era uma coisa excepcional. Aos 65 anos, Jacqueline começou a lutar em janeiro passado contra a doença que a matou. No começo do ano, um exame revelou que ela tinha câncer no sistema linfático. O destino puxava Jacqueline Kennedy Onassis para o mesmo fim de outras mulheres da família que tiveram a mesma doença. Nenhuma mulher foi tão fotografada, nenhuma teve tantas biografias. Poucas foram tão imitadas. No entanto, raras personalidades públicas insistiram numa vida privada tão reclusa. A imagem que ficou dela retrata uma mulher que irradia beleza com traços de glamurosa timidez e muita coragem. Ela foi tão forte, a personalidade tão marcante, que ela se tornou um ícone do século XX. Eu não sei se propriamente ela foi um mito, eu acho que ela foi mais do que um mito. Ela foi uma referência real para a geração dela.